Continuando o nosso conteúdo, vamos para números quadrados perfeitos. Lembrando, quadrados supõe expoente 2. Por que perfeitos? Porque a gente pensa em um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes seja o resultado que a gente estava procurando. Mas uma maneira bem simples da gente descobrir se é ou não quadrado perfeito é fazendo a decomposição em fatores primos. Vamos ver se o 144 é um número quadrado perfeito. O que eu vou ter que fazer? 144 é par, então eu tenho por obrigação começar a minha divisão por 2. Lembrando que o único número par que é primo é o 2. Então, nessa divisão, eu só posso colocar o único número par que é 2. Enquanto eu tiver um número par como resultado aqui das minhas divisões, eu tenho que continuar dividindo por 2. Só mudo quando eu não tenho mais um número par, quando, por exemplo, é ímpar. Aí eu verifico se ele é divisível por 3, por 5 ou qualquer outro número primo. O que nós observamos aqui? Nós temos 4 vezes o número 2 se repetindo e aqui eu tenho 2 vezes o número 3 se repetindo. Então, como é que eu posso escrever o 144? Como 2 elevado à quarta potência multiplicado por 3 elevado à segunda potência. Eu observo que os expoentes são pares, então pode ter certeza que o 144 é um quadrado perfeito. E se por acaso eu não tivesse todos os expoentes pares? Aí não seria um quadrado perfeito. Percebam aqui, por exemplo, 450. O 2 foi apenas uma vez, o 3 duas vezes e o 5 duas vezes. Como o 2 não tem um expoente par, então esse número não é um quadrado perfeito. Vamos para as questões. Ele pede para que a gente faça um quadradinho de 1 centímetro de lado para que a gente possa responder. Com 25 desses quadrados, eu consigo fazer um quadrado perfeito? Lembrem-se que nas questões anteriores nós já estudamos quadrado. Precisam de duas dimensões, que é o comprimento e a altura. Será que eu consigo colocar 25 quadrados para que eu possa ter comprimento e largura, ou comprimento e altura iguais? Tente fazer, aí você vai responder sim ou não. Se você fez com 25, tente usando 29. Será que 29 dá para fazer um quadrado perfeito? Lembrando que para ser quadrado perfeito, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número o comprimento e a altura. Segunda questão, ele pede para que a gente faça a fatoração desses números aqui para que a gente possa saber se são ou não quadrados perfeitos. Só quero lembrar que eu quero ver a fatoração no caderno de vocês. Não adianta só colocar sim, não, sim, não. Eu quero ver o 225 fatorado, 300 fatorado, todos esses números aqui eu quero ver fatorados bem do ladinho aí no caderno. Terceira questão, ele diz que esse número natural, A, ele é expresso por 2 elevado a x multiplicado por 16 elevado a 6. Ele pede que você diga um algarismo que possa ser colocado no lugar do x para que ele seja quadrado, para que ele não seja quadrado perfeito. Ora, se eu sei quando é que ele se transforma num quadrado perfeito, é fácil eu saber quando ele não é um quadrado perfeito. Como é que a gente sabe que ele é um quadrado perfeito? Quando os expoentes são pares. Se eu quero um não quadrado perfeito, o que você acha que a gente tem que fazer? Escreva aí e me diga por que você escreveu esse número aí na sua resposta. Quarta questão, ele pergunta quantos números quadrados perfeitos existem entre 100 e 300. Olha a sugestão que ele colocou aqui, para que você faça 11 ao quadrado, 12 ao quadrado. Aqui eu vou sugerir uma coisa a vocês. Vamos tentar criar uma tabela de quadrados perfeitos? Se você olhou aí no livro, você vê que ele começou do 1 até o 10. Continue do 11, 12, 13, 14, 15, mas sempre lembrando de colocar o resultado 11 ao quadrado. Cuidado para não fazer 11 mais 11 ou 11 vezes 2. Quadrado é multiplicar por ele mesmo. Por exemplo, 11 ao quadrado vai ser 121, porque 11 vezes 11 é 121. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, vamos tentar fazer uma tabela.
Vamos dizer que seja um dicionário de quadrados perfeitos. Se você fizer isso, toda e qualquer questão você vai resolver sem precisar ficar fazendo a conta toda vez que precisar saber se é ou não um quadrado perfeito. Fica a dica aí para vocês. Quinta questão, ele pergunta qual é o menor número que eu posso multiplicar por esses fatores aqui para que esse número se torne um quadrado perfeito. Como é que eu vou pensar? 2 está elevado a 4, tudo ok. 3 está elevado a 2, ótimo. Só que o 5 está elevado a 3. E pelo que a gente sabe, 3 é um número ímpar. Para ser quadrado perfeito, precisa o quê? Ser expoente par. Então, por quanto eu devo multiplicar o 5 elevado a 3 para que ele fique 5 elevado a 4, por exemplo? Lembrando que para que a gente possa ter um expoente a mais, eu tenho que multiplicar pela mesma base. Se aqui a minha base é 5, eu vou ter que multiplicar por quanto? Pelo 2? Creio que não, né? Pelo 3, pelo 10 ou pelo 0? Não, só posso multiplicar pelo 5. Então, se a gente quiser transformar em um expoente par, eu devo multiplicar uma vez por ele mesmo. No caso, a base é 5. A sexta, ele diz que o número b, o algarismo das unidades é 5 e ele é um número quadrado perfeito que está entre os 600 e os 700. Qual seria esse valor de b? Lembra da dica que eu falei para vocês de fazer tipo uma tabela, um dicionário de números quadrados perfeitos? Se você fizer, você vai descobrir rapidinho, porque eu já sei que o das unidades é 5 e se ele está entre 600 e 700, ele é 600 e alguma coisa. Como é que eu descubro esse número que está aqui na dezena? Então, se você tiver uma tabela, você vai descobrir rapidinho. Como é que a gente faz para saber uma raiz quadrada de um número racional que ele não seja negativo? Vamos observar aqui a conversa entre a Luana e o Renato. A Luana pergunta se Renato sabe como é que faz para descobrir a raiz exata do 576. Aí ele diz que pode usar um dos métodos que é o chamado método das tentativas, que é a gente pensar em um número que é elevado ao quadrado ou multiplicado por ele mesmo, seja 576. Olha só a sugestão aqui. Ele disse que 576 está entre o 400 e o 900. Como é que eu sei a raiz quadrada de 400? 20, porque 20 vezes 20, 400. Como é que eu sei a raiz quadrada de 900? 30, porque 30 vezes 30 é 900. Então, ele fala que é por tentativas. Aí ele começou 21 ao quadrado, 22 ao quadrado, 23, 24, e aí chegou justamente aos 576. Aí você lembra daquela ideia que eu falei de você continuar. Isso aqui está lá no livrinho de vocês. 10, o quadrado dele é 100, porque 10 vezes 10 é 100. Quanto seria 11 vezes 11, 12 vezes 12? Aqui eu coloquei só até o 20, mas você pode colocar 21, 22, 23, até o 30, ou até o 40. Fique à vontade para formar a sua tabela, para formar o seu dicionário. Porque se você fizer isso, quando chegar aqui nas questões vai ficar facílimo para vocês. Na primeira questão, ele diz que os números, esses números aqui, são quadrados perfeitos. Como é que você vai determinar a raiz quadrada exata deles? Se você fez aquela tabela, o preenchimento da tabela, você vai simplesmente colocar um resultado aqui. Se você fizer a sua tabela, me mostrar no seu caderno, eu vou aceitar essa questão aqui sem precisar de fatoração, porque dá para a gente fazer isso aí, sem problema nenhum. Porque na segunda questão, se eu tiver minha tabela, vai ficar ótimo para resolver. Ele diz que esses números estão na forma decimal, mas ele diz que eles têm uma raiz quadrada exata. Como é que eu determino essas raízes? Vamos pensar o seguinte, eu sei a raiz quadrada de 441, que é 21, porque o próprio livro já me disse que 21 ao quadrado é 441, 22 ao quadrado é 484 e assim sucessivamente. Se 24 ao quadrado é igual a 576, tem como eu saber a raiz quadrada de um número decimal a partir desses aqui. Por exemplo, eu continuei aqui a minha tabela. 25 ao quadrado, 26 ao quadrado, coloquei até o 29. Tem algum desses valores aí que já dá para a gente perceber qual é a raiz exata? Dá.
784 e 7,84. Percebam aqui, ó. 784, a raiz quadrada é 28, porque 28 ao quadrado, 784. Se eu sei de 784, eu vou saber de 7,84, que é quanto? 2,8. Por que eu posso dizer que é 2,8? Porque se de 784 é 28, de 7,84 é o 2,8. Eu vou ter apenas uma casa decimal. Mas por que eu vou ter apenas uma casa decimal? Se você assistiu o vídeo do professor Jonael, ele explicou muito bem como é que a gente chega a esse resultado. Vamos lá. 2,56, por exemplo, o que eu posso fazer? Transformar para fração. Por que eu vou ter denominador 100? Duas casas decimais, supõe dois zeros aqui. Raiz quadrada de 256 é 16. Raiz quadrada de 100 é 10. Se eu for passar novamente para decimal, um zero, uma casa decimal. Se eu souber como é que eu faço esse processo, sem problema nenhum, dá para a gente reverter. Você pode fazer pela sua tabela ou pelo processo da transformação para fracionário e depois para decimal, sem problema nenhum. A terceira questão, ele fala em área. Toda vez que falar em área, você lembra de duas dimensões. Vamos lembrar quais são? Comprimento e altura. Ele diz que a área desse terreno aqui é 1.784 metros quadrados. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo seja 1.784? Tem como eu saber? Tem. Posso fatorar todo esse número, 1.784, ou então eu posso ir pelo por tentativa, como foi feito lá no caso da Laura e no Renato.